Está começando mais um Leiga Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast com mais de 100 episódios para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal, descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje, gente, hoje temos o ápice da fé cristã. É domingo de Páscoa. Então hoje o episódio está especial. É isso aí, gente. Nós e também alguns colegas e colegas, nós vamos partilhar a nossa experiência com o jejum e penitência que fizemos durante essa quaresma. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também a interagir sempre conosco nas nossas postagens e nas nossas redes aí, nossas redes sociais, e partilhar conosco um pouquinho mais. É isso aí, Mari. Obrigada. Então, a gente vai, como a Alex explicou, vai ser um episódio um pouquinho diferente. A gente vai partilhar, então, né, nossas experiências aí nessa quaresma. Eu vou começar falando uma experiência minha, né? Depois passo para as colegas. Depois a gente ouve uns colegas e colegas que mandaram as suas partilhas também. Então, hoje vai ser um bem leiga partilha hoje, né? Bem partilha. Hoje fiquei feliz que teve bastante partilha. É bem isso mesmo. Bom, então, começando, vou partilhar a respeito de mais uma, eu diria que é a parte da oração, né? Eu não vou te chamar de penitência, porque não é exatamente o caso, mas é mais focada na oração. Eu já faço isso todos os anos da quaresma, eu gosto muito de fazer esse propósito, né, digamos assim, que eu escolho uma pessoa para orar durante uma semana inteira. Especificamente para aquela, lógico, continuo com as orações de sempre, mas para aquela pessoa eu vou lembrar dela o dia inteiro. De manhã eu vou orar, de tarde, de manhã, de noite, enfim. O dia inteiro focada para uma pessoa em especial. Daí eu faço isso assim, uma pessoa por semana até o fim da quaresma. E geralmente eu tento escolher pessoas com as quais eu tenho alguma dificuldade. Não precisa ser necessariamente, né? A gente não fala, né? Tipo, rezar pelos inimigos. Gente, quem tem inimigo é o Batman, o Homem-Aranha, né? Então, assim, né? São pessoas, só que às vezes pessoas que eu tenho até facilidade de lidar, mas alguma coisa dela me incomoda e eu quero que aquilo saia de mim, né? Que às vezes o problema não é ela, sou eu em relação a ela, eu que tenho esse problema de julgamento, de repente, né? Então eu costumo fazer isso e eu sinto sim que ao final da semana, né, que eu me proponho nesses 7 dias por aquela pessoa, eu me sinto bem mais leve, realmente, mais tranquila, sinto que realmente Deus vai tocando o coração de eu ter uma nova percepção em relação àquela pessoa. E eu gosto bastante de fazer isso, por isso que eu me proponho todos os anos. E esse ano eu fui mais ou menos desse mesmo sentido, só que eu fiz um extra, digamos assim. O extra eu sabendo que um dos meus maiores pecados, digamos assim, né? Que eu sei que eu julgo muito mentalmente. Eu posso até não julgar falando na cara das pessoas, enfim. Mas, assim, mentalmente eu tô pensando, putz, aquela pessoa podia ter feito tal coisa, né? Aquela pessoa também, né? Por que não sei o quê? Por que aquela pessoa escolheu fazer assim, esse assado? Por que? Enfim. Então, eu me propus a, toda vez que viesse um pensamento desse, não precisava ser em relação à pessoa que eu escolhi na semana, e qualquer pessoa durante o dia, né? Por algum motivo eu tenha julgado, eu paro e vou rezar uma Ave Maria. Então, assim, eu olhei para fulano e tal, fez algo que eu discordo. Eu paro, não, o problema é que eu discordo, a vida é Deus que sabe as coisas que ela faz, então vou rezar uma Ave Maria para combater este pensamento, vamos dizer assim, né? E esse extra aí eu gostei mais ainda, porque eu acho que eu vou tentar, né? Vou tentar aplicar o resto da minha vida, não só agora na quaresma, mas eu vou tentar fazer isso porque eu sei que é um ponto que me pega bastante, que é ficar né, querendo meio que controlar a ação dos outros da minha mente, né? Tipo, devia fazer isso, devia fazer aquilo, falando assim, assado, por que não faz isso, por que não faz aquilo, né? E como eu disse, pode ser até que são coisas que eu não fale diretamente para as pessoas, mas como eu penso e me incomoda e eu sei que é um pecado, afinal, né, Deus que sabe o que as pessoas têm que fazer, cada um tem que fazer o seu, né? Então, eu sinto que realmente a parte da oração, que é uma das vertentes aí da quaresma, né? Ela faz diferença. E eu já percebi nesses dias que eu comecei, desse extra principalmente, que já tô começando a reverter meu pensamento, porque é muito difícil, a gente até
quer se propor a fazer essa mudança de pensamento, mas é muito difícil, né? Assim, você até lembrar que se propôs a fazer tal coisa. É tão automático alguns julgamentos, alguns pensamentos, alguns pecados que a gente comete são tão automáticos que a gente esquece da proposta. Mas eu percebi que ao longo dos dias eu fui começando a me educar mais, digamos assim, né? E assim, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se meu coração está cheio de coisas ruins, em algum momento também vou proferir palavras ruins. Então, se eu conseguir domar os meus pensamentos, domar o que se passa pelo meu coração, eu acredito que eu possa, né, atingir um bem maior. Não que, como eu disse, não é que é fácil, né? Não é que eu lembro toda hora, não é que eu parei de pecar mentalmente, mas eu senti realmente que eu tive uma melhora nesse sentido, de me coibir mais, de me podar mais, de ter um pouco mais de calma, de me atentar mais ao que estava se passando dentro do meu coração, dentro da minha mente. Então, recomendo aí, quem quiser, aí fica a proposta para fazer na quaresma, fora da quaresma, tiver passando por coisas semelhantes, tivermos os mesmos pecados aí, fica a dica. Vou passar para meu colega Lex. Conta aí alguma coisinha pra gente, Lex, sobre a sua quaresma. Sim, obrigada, Lu. Eu acho que isso daí que você fez é bem difícil. Eu acho principalmente se, assim, porque é difícil controlar até o que a gente pensa, né? Então, às vezes a gente vê uma situação, já passa uma coisa na cabeça e fazer, né, essa oração. Tem que ter um propósito mesmo, né? E Deus vai guiando. Eu achei muito legal. Bom, o meu jejum foi de não postar nas redes sociais. Com relação à parte prática de não postar, até não foi um desafio tão difícil. Teve algumas exceções, porque até meu marido queria que eu postasse, que era quando é meu aniversário da minha filha e batizado. Mas assim, eu digo coisas assim, pessoais, né, do meu dia a dia. Não achei tão difícil no sentido de desejo, como assim, num jejum de comida, que a gente, nossa, ai, que vontade de comer um doce e tal. Isso daí eu não tive. Mas o que estava por trás, né, que eu nem sabia, acabou sendo um deserto muito mais desafiador para mim. Por quê? Porque eu percebi que 80% das vezes em que eu pensava em tirar uma foto ou mesmo compartilhar alguma publicação, era mais por uma necessidade de aprovação social, né? Então as curtidas, os likes eram como um reforço positivo. E aí, eu não tendo mais isso, eu precisei ser o meu próprio reforço positivo. E acontece, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito insegura, né? Eu tenho uma autoestima muito baixa. Coisas que pioraram na minha gestação e no pós-parto mais ainda. Então, essa quaresma foi um deserto mesmo, porque eu acho que foi muita tentação no sentido... Eu me senti muito vulnerável, né? Mas também teve o lado positivo disso tudo, que eu precisava olhar para o que de fato estava acontecendo na minha vida, né? Não só os recortes que eu escolhia olhar ou mostrar, né? E isso eu vi que eu precisava de ajuda, né? Eu precisava falar mais do que eu estava sentindo, pedir mais ajuda naquilo que eu estava precisando, porque a gente sabe, né, que nas redes sociais são pequenos recortes da vida das pessoas e aqueles que elas escolhem mostrar, né? E geralmente é o lado bom, maioria das vezes. E muitas vezes a gente olha tudo isso e assume esses recortes como sendo o todo da vida daquela pessoa e comparando com a nossa. Então você olha e fala, nossa, eu sou uma péssima mãe, nossa, eu não consigo viajar e curtir um final de semana. Você começa a se comparar dessa maneira negativa. E foi muito bom, eu acabei me desintoxicando muito disso, sabe? Fiquei vulnerável, tive que olhar ali, né, por exemplo, tinha dia que eu resolvia fazer, talvez eu fizesse escova no meu cabelo todo dia, porque, e se alguém tirar foto e eu aparecer em algum lugar, sabe, assim, coisas, eu estava preocupada com coisas bem, assim, até fúteis. E aí eu tive, não, hoje eu tô cansada, eu só vou lavar a cabeça, vai secar do jeito que der. E foi bom me desintoxicar disso. Eu até gostei
Eu, apesar de trabalhar com isso, eu acho que não vou ser tão ativa, super ativa nas redes sociais, pelo menos com relação à minha vida pessoal, porque eu entendi que eu não preciso disso, né, para ser feliz ou para viver melhor. Que de fato, né, o offline faz muito mais sentido. Estar bem no offline faz muito mais sentido do que ter um feed bonito. Então, foi essa, né? Foi esse o meu jejum. E é isso. Agora eu vou convidar para Mari contar qual que foi o dela. Estou curiosa. Eu acho que o meu juntou um pouquinho dos dois aqui da partilha de vocês, mas assim, mas eu queria dizer assim que eu acho que como eu ouvi um dos testemunhos assim, um dos áudios, não foi como eu imaginei, sabe? Que seria mais fácil. Eu descobri o quanto é difícil, né? Uma das questões que eu me propus foi diminuir o tempo de tela, né? Que a gente, nossa, o quanto que eu preciso me policiar e melhorar. E eu percebi o quanto eu ainda falho nisso, né? No sentido de que foi preciso dizer para mim mesma várias vezes: opa, 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 tive que ficar me reeducando e sentindo, já diferente da Lê, eu senti falta, assim, sabe? Mas falta daquele stalkear mesmo, sabe? Quando você fica passando ali e aquela dopamina vai liberando, era bem essa questão. Então eu percebi bastante essa questão do quanto isso já está além do normal, né? Já está mais um vício do que para algo saudável, né? E ainda preciso melhorar. E a outra questão que eu me propus, que dentro da quaresma que o Frei Jesus tem proposto, ele tem proposto isso, né? A diminuição da murmuração, a diminuição mesmo das questões de comportamento daquilo que Jesus pede para nós, né? De sermos melhores, assim como a Lu, né? Pegou algo mais de uma das coisas, né? Eu tentei eu ser melhor para, né? A Lu tentou com uma ação assim mais prática, né? Eu tentei mais uma vez tentar diminuir as minhas murmurações, isso que é relacionado a vício, sabe? O dia que o Frei Gilson rezou pelos vícios e ele foi falando o vício da reclamação, opa, é esse. Aí ele foi falando, o vício da preguiça, opa, eu acho que eu tenho isso também. Aí ele foi falando, o vício, ele foi falando vários vícios, assim, eu falava, meu Deus, esse aí também. Então, assim, tantas coisas que nesse momento de quaresma, esse ano, teve essa proposta, sabe? De melhorar, disso, de coisinhas pequenas, sabe? Que a gente acha, aquela mentirinha que é pequena, ou que é aquela mentirinha do bem, isso também é um vício. Então, coisinhas nesse sentido, assim, que a gente pensa que está se safando, né? Ou que está saindo ileso. E foi bem mais uma análise, assim, de vida. E no sentido de que o que foi trabalhado dentro de mim nessa quaresma é daquilo que, às vezes, muitas vezes eu escutei de muitas pessoas. Nossa, Mari, como você é fiel, como que você é perseverante, como que você é comprometida. Muitas vezes isso era, como que eu posso dizer, naquilo que era de compromisso externo, sabe? Mas internamente, essa fidelidade, foi muito bom essa quaresma no sentido de perceber que eu não ando sendo tão fiel assim, com esses propósitos, com essa fidelidade de conseguir cumprir retamente, sabe? Eu lembro que uma dessas quaresmas, assim, eu fiz a proposta do açúcar e aquilo que tinha em todo o contexto, né? Então, qualquer tipo de alimento de açúcar eu não iria comer. E foi muito difícil, mas eu achei mais fácil do que esse propósito que eu fiz dessa quaresma, que é de tentar ser fiel nessas melhorias internas, né? E que o quanto eu falhei miseravelmente. Então, aquela coisa, né? A gente acha que tá top na fita, né? Bem assim, e na verdade ainda tem muita coisa para melhorar, né? E essa perseverança
realmente, será que era a mesma perseverança? Possivelmente não deixa de ser. Não estou aqui Aham. desvalidando, né? Ou diminuindo aquilo que sempre foi, mas dizendo que também tinham coisas para ser melhoradas e que não estava sendo olhado tão bem. E aí, então, essa quaresma veio essa proposta de melhora interior e aquele meme, não sei se vocês já viram, o Frei Gilson fez com, não sei quem foi, era alguma coisa de forro, com Michel Teló. Michel Teló foi num dos rosários e eles fizeram uma das versões do Jesus Manso e Humilde, que está tocando bastante, assim, com o Frei Gilson. E aí ele tem um trecho, um recorte dele falando: na hora que o seu esposo deixar a toalha molhada em cima da cama, você vai cantar Jesus manso e humilde de coragem. Então, assim, eu fiquei me pegando muito nessas coisas, assim, enquanto eu precisava ainda continuar cantando, fazer essa lição aí do Frei Gilson, que valeu. Tá valendo aí para tudo e qualquer tipo de situação, tanto no contexto também, né? Em casa, no trabalho, e aí vai, né, minha gente? Que a gente sabe que a gente pensa também que a gente é muito fácil, né? Mas não é bem assim também. A gente também tem muito que melhorar, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, meninas, pelas partilhas. Vamos agora para as partilhas dos nossos colegas e colegas, que hoje tem bastante, ó. Então, vou começar com a partilha que mandou por escrito, que foi a avó Luci, né, minha avó, que também é uma colega que sempre apoia a gente aqui, sempre Fiel, comenta. exatamente. E muito obrigada, vó. E ela mandou o escrito da seguinte forma: nesta quaresma eu quis me aprofundar mais nas orações e leituras sagradas. Versículos bíblicos, liturgia da palavra da missa diária, gotas de sabedoria dos santos, que é do padre Helenildo, lá da Canção Nova, meditações para a quaresma de Santo Tomás de Aquino, terço diário e coroa das lágrimas diária. Muito obrigada, Bastante vó, coisa, obrigada. coisa, Uma quaresma de bastante. peso, hein, gente? Um dia eu chego nesse nível aí, hein? Dão bastante orações, né? Para se rezar o dia inteiro de réu, imagino que realmente foi bem intenso, né? Muito obrigada pela partilha, avó. Lex, conta mais aí pra gente, quem que mais mandaram? Sim, o nosso convidado também foi também a irmã da minha avó, nossa tia Maré e o tio Walter. Eles falaram, né? 40 dias para estar na companhia de Jesus com retidão, perseverança e o coração voltado para a escola da fé programada pelo Frei Gilson. 2 vitórias, né? Eles colocaram a serem alcançadas, porque a gente pediu para o pessoal compartilhar antes, né? Então, da gravação, mas com certeza eles alcançaram. Não tomar vinho nem refrigerante por todo esse tempo. E a outra bem maior que esta, pois essas são minúsculas. Está sendo muito proveitoso para o nosso engrandecimento cristão, que é o propósito de levantar antes das 4 da madrugada para rezar junto com milhões de irmãos para tudo melhorar nas nossas vidas e nos demais. Essa experiência está nos trazendo muita paz e fazendo com que olhemos para as coisas de Deus com amor e a certeza de que seremos agraciados por Jesus e Maria junto a Deus. Dentro desse tempo de oração, a palavra se faz presente e nos leva bem pertinho dele. Que saibamos receber tantas graças com perseverança, bons propósitos e muito amor aos que nos rodeiam juntos. Estamos vencendo, Walter e Maria Emília. Muito obrigada. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, então vamos aqui agora para o nosso primeiro áudio, né? Nossa primeira partilha da galera do grupo de jovens, né, do Imaculado, que vai partilhar conosco as suas experiências aí dessa quaresma. Oi, pessoal, meu nome é Camila, eu sou da Catedral e participo do Gótico Imaculado Coração de Maria. Durante a quaresma, eu escolhi como penitência ficar sem refrigerante. E isso teve um impacto positivo na minha vida, porque me ajudou a ter mais controle e disciplina. E nesse tempo de quaresma, eu consegui também crescer mais na fé e me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigada, Camila, pela sua partilha. Com certeza, essas propostas assim do alimento, né, faz uma diferença. Sempre são difíceis, né? Sempre são bem exigentes aí, com certeza. É isso aí, obrigada, Camila. Agora a gente vai ouvir o áudio do Rafael Castro. Vamos lá.
Olá, meu nome é Rafael, sou aqui da cidade de Cornélio Procópio, participo da Catedral Cristo Rei e faço parte do grupo de jovens Imaculado Coração de Maria. Nesse tempo da quaresma, o que eu escolhi para estar tirando como forma de penitência foi o refrigerante. Eu acredito que nesse tempo é um tempo de intensificarmos mais nossas orações, né? Ser realmente firme ali no nosso propósito, estar mais em oração e nos aproximar cada vez mais de Deus. Obrigada, Rafael, também ali do refrigerante. É uma penitência, tem bastante gente que costuma escolher, né, essa penitência mesmo, porque eu acho que é bem difícil também, para quem gosta muito, é bem difícil, né? Realmente mesmo. não é fácil mesmo, Não é essas uma de coisa voltadas fácil, para não. alimentação. Não, né? Parece, é só 40 dias, mas não é, né? Não é assim Não, tão né? simples, né? Mas muito obrigada pela sua partilha também, Rafael. É isso aí, agora a gente vai chamar mais uma partilha da nossa convidada, que é a Maria Eduarda. A paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou a Maria Eduarda, eu faço parte do grupo de oração jovem Imaculado Coração de Maria de Cornélio. E a minha penitência durante essa quaresma tem sido jejum de refrigerante e, na parte da oração, rezar o rosário com o freio às 4 horas da manhã. A penitência que eu tenho feito tem impactado na minha vida, principalmente na vida de oração, onde eu consegui me sentir mais perto de Jesus. A minha fé ela foi reformulada, me sinto mais perto, mais próxima. E eu acho que é isso, né? Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Muitas vezes é por meio da penitência mesmo que nós conseguimos esse contato assim, mais próximo de Jesus. Obrigada, Maria Eduarda. E, gente, a galera, né, as empresas de refrigerante, acho que, caíram nesse... Deve ter sentido. Tiveram umas quedas nas vendas aí. Top 3 penitências. Muito E ela bom. falou do Frei Gilson também, que tem que assim como Isso. Divaldo Chamaré, né? Eu sei que tem muita gente, também conheço muitas pessoas que se propuseram, né, a acordar às 4 da manhã para acompanhar o Frei. Eu confesso que não foi uma coisa que eu escolhi, mas quando coincidentemente eu acordava de madrugada, eu às vezes colocava, se eu perdi o sono, então eu falava, vou aproveitar e colocar o Frei aqui, gente, é impressionante, realmente, assim, mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, né, lógico, sem contar as muitas milhões de outras pessoas que vêm depois, né, de outro horário. E mais 100 e poucas mil pessoas que acompanham com o Instituto Hesed também, né, que tem um outro instituto que também faz o Rosário da Madrugada, então tem muita gente rezando, graças a Deus, né? Amém. É impressionante, são números assim que a gente fica realmente pensando, nossa... E muitos jovens, né? Sim. Muito, né? Gente, e queria compartilhar que impacto isso tem gerado. Não sei se vocês têm visto ou acompanhado, mas a catequese de adultos, o quanto aumentou o pessoal buscando pelos sacramentos. Na confissão, eu fui confessar na catedral no último dia, no período da tarde, geralmente, né, depois de 1 hora que iniciou a confissão, a tendência é diminuir o público, né? Tava lotada a catedral, assim, lotada de... Então, assim, tem gerado mudança, né? Graças a Deus, isso está impactando. A gente não pode negar essa realidade, né? Sim. Bom, então vamos lá, que coincidentemente eu comentei sobre a partilha de uma, né, dos testemunhos, e é dela, da Ana Laura, que também me impactou. É muito forte o testemunho dela e também coincide com a minha vivência da Ana Laura. Vamos lá, vamos ouvir. Olá, me chamo Ana Laura, serva do grupo de oração Jesus Vive, da paróquia São Jerônimo. E as minhas penitências nesta quaresma é rezar o Santo Rosário todos os dias e incluir mais atos de piedade na minha rotina. Rezar mais, participar mais vezes da Santa Missa e mais vezes em adorações. Mas, apesar de ser um propósito muito bonito que eu firmei lá naquela missa de quarta-feira de cinzas, eu reconheço que acabei falhando no meio do caminho. Não cumpri da maneira que eu gostaria. Mas mesmo assim, aprendi que a quaresma não é sobre perfeição, mas sobre recomeço, humildade e a vontade sincera de se aproximar cada vez mais de Deus. Cair, desanimar, faz parte do caminho, mas a gente reconhecer isso já é um grande passo. Por isso eu deixo aqui um incentivo para não desanimarmos
da nossa penitência. Se alguém falhou, como eu, em algum momento, ainda dá tempo de recomeçar. Recomece ainda hoje. E deixa aqui um ponto de São José Maria Escrivá, do livro Caminho, número 983. Começar é de todos, perseverar de santos. Que a tua perseverança não seja a consequência cega do primeiro impulso, fruto da inércia, que seja uma perseverança refletida. E que Deus nos abençoe e uma santa quaresma para todos nós. Muito obrigada, Ana Laura. Que forte, né? Que bonito. Eu adorei. Gostei muito, porque eu também caí no meio do caminho, viu? Então, Eu achei bonito quando ela falou isso, né? Que perseverar para santos, naqueles que realmente querem, né? E desejam. E sobre perfeição, né, gente? É isso mesmo. A gente não está falando aqui. As penitências não desistir, né? Exatamente, é não desistir, é recomeçar. E é isso aí. É muito legal, gostei muito também da partilha dela. Agora vamos para o Luiz Henrique. A paz de Jesus, o amor de Maria, eu me chamo Luiz, faço parte da paróquia São Miguel Arcanjo e participo do grupo de oração jovem Imaculado Coração de Maria, na Catedral Cristo Rei. Nesse tempo da quaresma, eu sempre chamo a atenção a tirar do meu cotidiano beber refrigerante. E também aqueles doces que nós costumamos comer, eu tento me policiar. Também nesse tempo, pelo menos neste ano, eu me coloquei para rezar mais a oração do Santo Rosário. Pelo menos todos os dias, meditar e ali, seja pela manhã, seja pela noite, esta oração que é tão bela. Isso tem trabalhado muito bem, tanto na minha vida espiritual, como no meu convívio. Isso tem me edificado muito. Muito obrigada, Luiz. Essa parte da oração até ia comentar, né? Ela fica meio não de escanteio, mas não é muita gente que costuma partilhar. Talvez muitas pessoas fazem, mas nem tantas pessoas compartilham. E pensa no mundo, eu penso assim, no mundo de hoje, que a gente também está sempre 24 horas por dia, tendo um compromisso, querendo otimizar o tempo para fazer isso, para fazer aquilo, porque senão vai perder tempo de fazer aquilo outro. A pessoa realmente parar para fazer uma oração como a do Rosário, que não é curta, né? Tirar um momento também é bem pesado, assim como a tira de comida e alimentação. Realmente você dedicar seria o jejum, quase uma penitência de tempo, um jejum de tempo de coisas, né, que você deixa de fazer, né? Por essa oração, né? E não, é uma coisa que hoje em dia realmente acho que muita gente sente, né? Eu, particularmente, também sinto bastante isso. Talvez vou tentar me propor alguma coisa dessa aí pro ano que vem, pra quaresma que vem, talvez. De realmente parar um tempo e dedicar, porque a gente fica ligado 24 horas por dia, querendo resolver todos os problemas, adiantando o problema do dia seguinte, que nem precisa adiantar. E às vezes você só precisa parar ali e dedicar um tempo um pouco maior, né, para Deus. Muito obrigada, viu, Luiz? É isso. Ai, gente, conta partilha, né? Temos mais partilhas. Legal. Vou chamar agora o nosso convidado também, Oliver. Olá, meu nome é Oliver. Eu participo do grupo de oração Imaculado Coração de Maria, o grupo jovem da Catedral. Durante a quaresma, eu realizei a penitência de jejum durante as refeições da noite, da janta principalmente. Então eu reduzi aí o meu consumo de alimento num ponto que eu sentisse fome, mas que não fosse nada assim extremo que me impedisse de dormir de noite, nada assim. Então eu substituí a minha refeição da janta por um lanchinho leve. Com isso eu aprendi a valorizar cada prato de comida e conseguir entender um pouco melhor que a gente não precisa de muito para viver bem. Obrigado, Oliver. Olha, já é difícil tirar um alimento, agora uma refeição. Imagina, todos os dias, eu achei incrível, porque quando a gente faz essa entrega do alimento, é uma coisa é um jejum bem jejum mesmo. Sim, agora todos os dias durante a quaresma, olha, é uma boa proposta também. É jejum raiz esse aí. Esse sim. Bom, então vamos lá para o meu amigo, para o meu irmão, né, quase que parte da família. Vamos então ouvir, contar aí com a partilha do Guilherme Souza, o famoso Quiquinho. Olá, galera do Liga Partilha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Guilherme Souza, sou membro do grupo de oração Cristo Rei, da paróquia Cristo Rei de Cornélio Procópio. Eu gostaria de partilhar rapidinho com vocês como tem sido a minha penitência quaresmal. Eu esse ano coloquei como penitência
fazer o rosário com o Frei Gilson, acordar às 4 horas da manhã, já que uma das minhas grandes dificuldades é acordar cedo, ainda mais 4 horas da manhã, né? E assim, não tem sido fácil, né? A gente sabe que temos que lutar contra o sono, contra o cansaço, mas tem sido assim um momento único na minha vida, um momento de muita graça, de muitas bênçãos, e graças a Deus estou chegando ao final desse rosário muito feliz, muito contente, e louvando a Deus por todas as graças que Ele tem feito nesse período em minha vida. E quero deixar aqui um abraço para vocês, e esse é o meu testemunho da minha penitência quaresmal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Gui, valeu, com certeza. Obrigada. Eu acho que todo mundo, gente, que acorda às 4 da manhã, porque assim, eu tenho acordado às 4 da manhã, mas por causa da minha filha, da bebê. E eu acho que é bem diferente eu ter que acordar, porque eu tenho que acordar, entendeu? Assim, não... E a pessoa se propor a acordar, entendeu? Não precisando acordar é muito mais difícil, muito mais difícil. É uma coisa que acordarem, outra coisa é você acordar. Exatamente. Não, eu vou te falar. O Gui sempre teve dificuldade de acordar cedo mesmo. Eu lembro das antigas, quando a gente tocava na missa do seminário, você vai lembrar dessa, Gui. Tinha que ficar buzinando lá, que demorava a acordar mesmo. Não, ainda. Mas assim, quando você nem precisa mais, né, assim, sim, acordar nesse horário. Então, assim, não é mole mesmo não, né? Esses propósitos, essas entregas, esses sacrifícios aí, principalmente do sono, né? E vocês sabem que o Frei Gilson... a privação do sono ali não é fácil. Quando porque o Frei daí Gilson... tem todo o dia inteiro para trabalhar, né, a pessoa. Isso, eu comecei sempre muito difícil. E quando o Frei Gilson começou o rosário, ele falou que essa era uma das grandes dificuldades dele, né? Que era o sono, e por isso que ele queria entregar isso para Deus, né? Então, é isso aí. Né? E o Frei Gilson, né, por ele se propor a fazer isso e arrebatar milhões, né? Com certeza. Sim. E como você falou, outros movimentos também, né? Sim. Isso aí, agora a gente vai para o nosso último áudio da Jéssica Romano. Vamos ver o que ela tem para partilhar para a gente. Oi, eu sou a Jéssica. Nessa quaresma eu fiz a penitência de abster-se de lanche e tudo que entra na categoria, por exemplo, salgados, etc. E também busquei fazer a leitura orante com mais frequência, né, até mesmo com capital de graças, no grupo que participo. Tudo eu vejo a penitência como uma entrega, né? E quando nós entregamos também as nossas vaidades, no caso da comida, até mesmo o pecado da gula, né? Nós entregamos o comodismo. Então é uma maneira, né, em pequenas coisas, em pequenas entregas, da gente buscar a santidade. Na leitura orante, nós podemos estar mais perto da palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, deixar que a palavra toque nossa vida e que possa também tocar outras pessoas, que foi o caso do grupo. Então eu encaro a penitência, assim, como uma entrega mesmo, né? Uma entrega e uma autoeducação nessa entrega. Muito obrigada, Jéssica. Também gostei muito da maneira que ela coloca, né? Porque acho que a palavra penitência vem carregada como uma coisa ruim, mas no fim das contas a gente sabe que isso é para um bem, né? Então, colocar dessa outra forma, né, de como uma entrega, dá um novo fôlego para tentar cumprir essas coisas, né? Então, gostei bastante também da maneira como ela colocou. Queria agradecer todo mundo que mandou suas partilhas, seja por áudio, seja por escrito, né? Obrigada aí a todos que participaram. Nossa, obrigada mesmo. Essa é a ideia da Liga Partilha. Tantos... Pode falar, meninas, desculpa, cortei. Não, eu só falar que não esperava que tivesse tanta gente que fosse partilhar. Fiquei bem contente. Também, eu também fiquei bem animada. Foi bem legal, fiquei bem feliz. Assim, acho que foi um dos do Leigas Partilhas que mais partilhas teve. Né, de pessoas mandando áudios pra gente, muito bom. Já convidamos para continuarem, né? A gente já convida aí o pessoal a continuarem aí, dar um up aqui para nós também, né? Nos ajudem aí, né? Exatamente. A manter esse projeto aí com alegria. Não que seja isso que nos motive, né? Não é isso, mas é para dar um apoio, né? Vale a pena aí. A gente conta com essa ajuda. Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou mandar minha reflexão, porque nós três, né, geralmente na nossa reflexão, leva um pouco mais de 5, 10 minutos e tal. Mas você mandando um áudiozinho, assim, de 1 minutinho,
mandando um parágrafo escrito. Nossa, gente, a gente acha tão legal. É muito bom. Essa é a proposta, né? Não precisa ser Exatamente. nada demais, assim, muito. Mas se também quiser mandar áudio de 5, 10 minutos, fica à vontade também. Mas é que às vezes a pessoa, ai, não vou mandar porque é pouquinho, sei lá. Não, a gente manda, a gente fica muito feliz. Essa é a proposta do Partilhar aqui, do Liga Partilha. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim deste episódio. Teve tantas partilhas. Foi muito bom. Muito legal. Continuamos convidando vocês para mandar os comentários, sugestões, essas partilhas, assim como esses colegas e colegas que nos ajudaram nesse episódio. E também agradecer os comentários que deixam sobre os outros episódios, né? Especialmente vou agradecer a Cleusa, mãe da Mari, que deixou a respeito do episódio 116 lá pra gente, um comentário. Muito obrigada. E vamos descobrir aí como é que as pessoas entram em contato com a gente, Mari, nossos canais de contato. Conta pra gente como é que é. Vamos lá, então. Então, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais aí mais conhecidas e mais na palma da nossa mão, né? Podemos dizer assim, que é pelo o Facebook, tem lá nossa página, nosso perfil, Leia Partilha, tem no Instagram também, você encontra @Leia Partilha, e temos também a nossa lista de transmissão, que nada mais é um e-mail, né, pelo WhatsApp, que nós temos de enviar o episódio assim que ele sai, né, que está disponível ali nas plataformas, nós só enviamos um lembretezinho ali para você. Então é só mesmo um meio de transmitir esse episódio aí também fresquinho, que é a lista de transmissão pelo WhatsApp. Vocês podem, caso vocês queiram fazer parte dessa lista de transmissão, é só mandar o seu número de contato, né, para uma de nós ou ali pelos nossos canais das redes sociais. Nós já iremos inserir e você receberá. E nós temos, então, lembrando, né, que nós geralmente intercalamos, né? Então, um domingo nós temos o episódio do Leiga, né, o podcast mesmo como ele é, e no outro nós temos um silenciamento, que é o que nós fazemos todas as vezes que nós vamos gravar o nosso episódio. Nós fazemos esse momento antes de iniciarmos, né? Que nada mais é do que o momento no qual, né, nós tentamos trazer essa vivência, né? De nos silenciar os nossos barulhos internos, externos, dessa correria, e invocar mesmo a presença do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir. E você pode estar usando aí, né, no seu dia a dia, pode estar usando como uma maneira de conduzir o seu silenciar, não somente quando ele é lançado, mas tem aí, já estamos lançando aí já vários, né? Então você pode voltar a escutar aí semanalmente, se caso você quiser, né? Então, vale a pena, viu, pessoal? Perfeito, Mari. Então agora eu vou pedir para Alex falar pra gente onde as pessoas podem encontrar esses episódios aí. Gente, além deste canal que você está ouvindo, aliás, né, quando for dar sua partilha, conta pra gente de onde você nos ouve, né? Estamos aí nas principais plataformas de áudio. Você pode ouvir nas redes sociais também, como a Mari falou, não só conversar com a gente, mas ali também os episódios, a gente sempre solta os episódios, né? Em forma de Reels, etc. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Estamos no YouTube, no Spotify. Se você jogar no buscador, no Google, né? Joga no Google, Leia Partilha, você vai encontrar aí para poder nos ouvir. E se quiser, pede pra gente que a gente manda. Isso mesmo. Então, agora a gente vai se despedir. Novamente, gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que participaram. Ainda mais num tema desse que eu sei que é difícil, às vezes a pessoa não quer se expor, né? Falar alguma coisa que é muito particular, né? Até se expor da maneira como as pessoas falaram assim, olha, falhei, mas eu quero levantar, quero melhorar, né? Então, gostei, realmente, a gente fica muito feliz das pessoas partilharem e acho que isso ajuda todo mundo, né? A se sentir mais motivado. Seja na quaresma, seja fora dela. Então, obrigada novamente. E agora vamos nos despedir, então, em 3, 2, 1. Feliz Páscoa!